A gente começa o programa de hoje falando de um homem caso de um homem que ele foi espancado no bairro do Rangel, aqui na capital. Esse espancamento teria sido praticado por criminosos ali da área. Quem está ao vivo para nos trazer informações completas desse caso é Vanessa Costa. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Danilo, para você, para toda a nossa Paraíba e todo mundo que acompanha o Correio Verdade. Iniciamos a edição de hoje com esse caso que chama a atenção. Aconteceu nas primeiras horas dessa sexta-feira. A vítima ainda não foi identificada, mas trata-se de um homem entre 30 e 40 anos que foi alvo de suspeitos em espancamento. De acordo com a equipe do SAMU, que esteve em ocorrência no local, ele não foi alvo de objetos cortantes como faca, mas ele tem várias escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido com realmente sinais graves de espancamento. Isso demonstra que pode ter sido utilizado nessa ação dos suspeitos pedras e pauladas, por exemplo. Muitos ferimentos na região da cabeça. É possível que tenha também além de perfurações ali por conta das pedradas e pauladas, possivelmente que tenha fratura de crânio e muitos ferimentos ao longo do corpo. Pela manhã, no Correio Manhã, a gente acompanhou o socorro dessa vítima. O SAMU estava com muita urgência para socorrê-lo, não conseguiu conversar diretamente com a nossa equipe no local, mas nos ajudou com algumas informações. Visivelmente, trata-se ali de um homem entre 30 e 40 anos que tinha manchas de sangue por todo o corpo. A informação da comunidade onde ele foi encontrado, ali se chama Comunidade Paulo Afonso, fica entre os bairros de Jaguaribe e Rangel, naquela ladeira que liga bem próximo à ponte, é que esse homem teria sido abandonado no local. Quando ele chegou à comunidade, achou inclusive que ele estaria morto e estariam abandonando um corpo. Os suspeitos chegaram em um veículo, deixaram o corpo lá e foram embora. Mas aí perceberam que esse homem estava vivo, porém inconsciente e desorientado. Ele foi socorrido pelo SAMU, como a gente falou, a gente inclusive reforçou esse acionamento do SAMU ainda no Correio Manhã ao vivo, e ele veio conduzido aqui para o Hospital de Trauma, onde segue internado, segue ainda desorientado, de acordo com um boletim do Hospital de Trauma, que foi emitido agora pela manhã e ainda sem identificação. Informações da assessoria aqui do Trauma em estado grave. Os suspeitos também não foram identificados, a gente não tem a informação de quantos suspeitos são, porque ele não foi agredido no ponto onde ele foi encontrado. Além disso, o pessoal da comunidade Paulo Afonso ali relatou à nossa equipe de reportagem pela manhã que não conheciam essa vítima, que não o reconheciam também. Então, possivelmente não é uma pessoa daquela comunidade, naquele ponto da ladeira entre Rangel e Jaguaribe, mas é uma pessoa que foi abandonada lá. É possível, inclusive, que os suspeitos achem de fato que ele tenha morrido e por isso abandonaram o corpo. A população chegou a citar isso com a gente, que ele pode ter se fingido de morto. Tudo isso é uma suspeita e de informações dadas pela população, porque a vítima em si ainda não conseguiu trazer esse relato à polícia por conta da gravidade dos ferimentos. Ele está aqui no Hospital de Trauma, sob os cuidados da equipe de saúde, em estado grave, em observação e passando ainda pelos procedimentos médicos de urgência e emergência relacionadas ao caso dele. Mas são muitos ferimentos ao longo de todo o corpo. É de fato um caso que chama muita atenção e a motivação, assim como a autoria, ainda são desconhecidas. Esses e outros casos a gente vai seguir acompanhando ao longo de toda a programação do nosso sistema Correio ao longo do dia de hoje. Danilo. Obrigado, viu, Vanessa? Primeiro agora é se recuperar. Esse homem está recebendo todos os cuidados médicos lá no Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital. E depois que estiver bem, estiver recuperado, ele vai ter condições de conversar com a polícia e dizer o que aconteceu. Resta saber se ele vai repassar essas informações, porque a violência foi muito grande. Parece até que foi um recado que foi dado a esse homem. Como quem pede para ele não aparecer mais pela comunidade, como quem diz, saia daqui, senão vai ser pior para você. Ele foi espancado, os bandidos podem até imaginar que ele estava morto, como também podem ter feito isso de propósito. Agora é esperar para saber se ele vai ter a coragem e também a possibilidade de passar essas informações para a polícia. Por isso que é importante demais que alguma testemunha que tenha visto o que aconteceu, fale com os policiais. Ligue para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, dê o seu relato, diga o que aconteceu e não se identifique, porque não precisa.
Você passa essas informações, ajuda a polícia a investigar esse crime e também faz com que outros crimes sejam praticados. Evita que outros crimes aconteçam parecidos com esse aí nessa região que fica entre o Rangel e Jaguaribe. A gente está acompanhando tudo de perto para trazer para você.